Ok, vamos direto ao ponto aqui na balística forense. O grande desafio e o que a gente precisa entender bem é saber diferenciar um ferimento em osso de um ferimento em tecido mole. Parece simples, né? Mas na prática, essa distinção é tudo na análise pericial. Então, imagina a cena. Um perito se depara com um crânio esqueletizado. A primeira, e talvez a mais importante pergunta é: por onde a bala entrou? Achar o sinal certo, o sinal específico, é o que vai guiar toda a investigação. É o ponto de partida de tudo. Certo. E para a gente não cair em pegadinha, o primeiro passo é saber o que não procurar. Vamos eliminar os famosos distratores. Sabe aqueles sinais clássicos da balística que todo mundo ouve falar? Pois é, muitos deles só aparecem em tecidos moles, ou seja, em um esqueleto, eles não servem para nada. E aqui está a regra de ouro, a coisa mais importante para se ter em mente. O que acontece na pele, fica na pele, não se transfere para o osso. Então, para fazer uma análise correta de um esqueleto, o foco tem que ser total e exclusivamente nas evidências que estão ali, no osso. Vamos começar como o primeiro distrator. Sinal de Work Gardner. O que é isso? Basicamente, é a tatuagem que o cano da arma deixa na pele num tiro encostado, de contato. A própria definição já entrega. É um sinal na pele. Logo, se a gente está falando de um crânio limpo, esqueletizado, bom, simplesmente não vai existir. Próxima da lista, o halo de Dalla Volta. Esse aqui é sobre calor. Pensa no projétil quente perfurando a pele. Ele deixa uma marquinha de queimadura em volta do buraco. É um efeito térmico, 100% ligado ao tecido mole. Quando esse tecido se decompõe, adivinha? O halo vai junto, desaparece. Agora, a câmara de mina de Hoffman. Esse é bem dramático. É o que acontece quando os gases do disparo, num tiro de contato, entram com tudo sobre a pele e criam uma espécie de bolha, uma cavidade. Essa pressão é tão forte que rasga a pele num formato de estrela. É um estrago e tanto, mas, de novo, acontece nos tecidos moles, não tem nada a ver com o osso que está por baixo. E por último, mas não menos importante nos nossos distratores, o anel de Fish. Pensa nele como um combo 2 em 1. Ele tem a orla de enxugo, que é basicamente o projétil se limpando na pele ao entrar, e a orla de escoriação. Ambos são marcas da interação do projétil com a pele. Já deu para pegar o padrão, né? Se é na pele, para análise do osso, não serve. Ok, então vamos resumir para fixar bem. Werg-Kärtner é a marca do cano. Dalla Volta, queimadura. Mina de Hoffman, a explosão dos gases. E anel de Fish é a sujeira e a raspagem. O que todos eles têm em comum? Como a gente pode ver claro aqui, são todos, sem exceção, sinais em tecido mole. Na hora da prova, na hora da análise de um crânio, a gente simplesmente descarta todos eles. Beleza. Agora que a gente já limpou o terreno e tirou da frente tudo que atrapalha, podemos finalmente focar na resposta certa. Vamos falar do sinal que importa, aquele que a gente encontra diretamente no osso. E o nome que a gente precisa gravar é este: sinal de Bonnet. Esse é o sinal definitivo no osso. E a característica principal dele, a imagem que tem que ficar na cabeça, é a de um cone, ou um funil. É esse formato que o projétil cria quando atravessa um osso chato como o do crânio. Mas por que um cone? A explicação é puramente mecânica. Pensa no crânio como um sanduíche de osso, com duas camadas, duas lâminas ósseas. O projétil chega, fura a primeira camada, que é a de fora. Aí, ao passar pelo meio, ele dá uma desestabilizada. Quando ele vai sair na segunda camada, de dentro, ele não faz só um furinho, ele arranca um pedaço maior. E é por isso que a base do cone, a parte mais larga do funil, fica do lado de dentro. E é exatamente aqui que está o pulo do gato para saber a direção do tiro. Olha só que lógico. O buraco de entrada na parte de fora do crânio é menor, mais comportado, bem definido. Já o buraco de saída lá na parte de dentro é maior, chanfrado, com as bordas quebradas. É a base do cone. Então, buraco pequeno fora, buraco grande dentro, a gente sabe que o tiro veio de fora para dentro. Certo, vamos fazer aquela revisão final agora para garantir que toda essa informação fique bem amarrada. Então, qual é a ideia principal que tem que ficar? Se a pergunta for sobre a entrada de projétil em um crânio, a resposta é sinal de Bonnet. A imagem é a de um cone, com o buraco menor do lado de fora e o maior, chanfrado, do lado de dentro. E todos aqueles outros nomes, Werk-Gärtner, Dalla Volta, Hoffman, Fish, são de sinais em tecidos moles e, portanto, devem ser ignorados nesse contexto. A distinção entre osso e tecido mole é, sem dúvida, o mais importante aqui. E isso tudo, claro, nos deixa com uma reflexão, né?
Se um único buraquinho no osso, o sinal de Bonnet, já nos conta a direção do tiro, imagina o resto. O que mais as fraturas, as outras marcas em um crânio podem revelar para um perito? É fascinante pensar que cada fragmento de osso é como uma página de uma história, só esperando para ser lida pela pessoa certa.